tá feliz? Agora, a Top Gospel abre a porta e recebe mais uma visita especial. Visita Top. Visita Top. Venha com a gente e fique à vontade. Venha com a gente e fique à vontade. 3 e 2, quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Já vou abrir o canal dela, ela já vai pra câmera, já está ao vivo junto comigo. Hoje eu recebo aqui no Visita Top Juliana Brito. Vamos lá, diretora do Catamarã Tour. Catamarã é uma empresa especializada em passeios náuticos. A gente conhece muito bem, tem uma história longa. Famosos passeios de barco pelo rio Capibaribe. E também em Itamaracá. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o passeio de lá. Juliana coordena aí o grupo da família que tem o Catamarã no bairro, tem aí o Catamarã Praia Beach Club, localizado em Igaraçu, Catamarã Eventos e outros também que fazem parte do grupo Catamarã. Além de estar ligada aí ao fomento do turismo em Pernambuco através do Recife Convention. Captação de eventos e fomento do turismo em Pernambuco. Vice-presidente e conselheira da Abrazel Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Currículo extenso, né? Formada em Direito e tem MBA em Gestão Empresarial. Ufa! Juliana, seja bem-vinda. Primeiro já começa assim, boa tarde, como é que você dá conta de administrar tudo isso? Seja bem-vinda aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E assim, não é fácil, né? Mas já são aí 37 anos de atuação no turismo. Comecei de criança, né? Isso. Com 11 anos já, junto com a minha mãe e com meu pai. Muito bem, muito bem. Obrigada pela presença, tá se ouvindo bem, tá tendo retorno legal sim, aí do fone. Vamos lá, a gente vai bater um papo bem legal, bem bacana, o pessoal já tá interagindo. Eu pedi que os ouvintes fizessem perguntas. Já chegaram aqui algumas perguntas e daqui a pouquinho a gente começa a liberar as perguntas para presentear o pessoal. A Juliana trouxe cortesias pro Catamarã aqui pros ouvintes da Top Gospel. Ju, vou chamar de Ju, mais íntima. Juliana, Ju, o passeio do Catamarã, ele virou um cartão postal do Recife. Aquele turista que chega, não só de outros estados, mas de outros países, já faz aí uma pausa para conhecer esse passeio de barco no Rio. Bom, o turista que chega, tá? Procura, ele já vem pela agência, muitas vezes determinado esse passeio, já é vendido esse passeio pela agência e muitas vezes ele chega aqui. Esse passeio pelo Rio Capibaribe, ele se tornou cartão postal. É um dos mais procurados dentre os passeios que você oferece hoje? Sim, com certeza. O Recife Suas Pontes, ele é um dos mais tradicionais passeios que a gente realiza aqui na cidade do Recife. E ano que vem a gente está completando 30 anos navegando o Recife. 30 anos navegando o Recife? 30 anos. A gente começou no Recife em 1996, sim, nesse mês de outubro. Ou seja, a gente está fazendo agora 29 anos. E desde lá para cá a gente só aumentou a frequência e hoje em dia esse é um passeio que é realizado todos os dias do ano, em vários horários, várias saídas, e é realmente um passeio que é considerado imperdível na cidade do Recife, onde quem vem ao Recife precisa conhecer o Recife das Águas a partir do passeio de barco, navegando pelo Capibaribe. Vale ressaltar que o patriarca da família, o pai de Juliana, né, quem foi o pioneiro aí em mostrar o Recife a partir das suas pontes e rios. Juliana, seguinte, surgiu de um sonho? Muita gente não sabe ainda a história, apesar de ter uma história extensa, de ter aí uma trajetória gigantesca, como você está acabando de falar, que são muitos anos, são décadas de história aqui. Mas assim, como surgiu seu pai? Como é que veio esse desejo de tornar o Rio, aqui em Recife, porque ele é de Portugal, né? Ele é português. Como é que ele veio parar aqui? Como é que surgiu esse desejo de fazer esse turismo local nos rios de Recife? Papai era português, nascido em Lisboa, mas, no entanto, a nossa família é de Recife, de Pernambuco, na verdade, sim, por parte do meu avô. Né? E minha avó era pernambucana também, porém filha de pai e mãe portugueses. E meu pai nasce em Portugal por conta da guerra. Ele nasceu em 43, mas veio morar no Brasil com 14 anos. Só que desde criança ele sempre preferia um barquinho a um carrinho. E quando eu digo criança é pequenininho mesmo, 2, 3 anos. Então assim, barco sempre fez parte da vida dele. Sempre, sempre. Então a gente cresceu já fazendo escolinha de vela, era sócio do Cabanga, barco a gente sempre teve de lazer, né? Sim. E quando a gente iniciou no turismo em 88 com a pousada, que meu pai abriu uma pousada em Igaraçu, Nova Cruz, a gente tinha barco, que era o barco de lazer da gente, era uma jangadinha, levava 7 passageiros mais o marinheiro. E aí os hóspedes começaram a querer fazer passeio de jangada com a gente também pela região. Ilha de Itamaracá, Corodovião, os Bancos de Areia, Manguezal.
E aí surgiu um novo negócio a partir de então. Fazendo os passeios de barco. E Recife vem na sequência, quando surgiu a primeira movimentação de retomada do Recife Antigo com os bares ali em 96, né? Que começam os primeiros bares. A gente viu que no Marco Zero tinha uma escadaria e teve-se a ideia de trazer um catamarã para Recife para realizar os passeios a partir do Recife Antigo. O primeiro barco, ele existe até hoje? Existe, é o Lago Azul 1. É o Lago Azul, eu estava lendo. E seu pai sempre muito visionário, né? Muito à frente, porque a gente observa, assim, eu estava lendo no release de vocês, que vocês forneciam, no caso ele, voucher naquela época, cortesia para as pessoas conhecerem o passeio, para divulgar o passeio, então ele sempre muito, assim, empreendedor, muito visionário à frente à época, né? E a história do início do passeio de catamarã no Recife Antigo, ela era muito engraçada, porque a gente não sabia direito o que a gente ia fazer. Se você disser, foi um planejamento, tudo organizado, de forma alguma. Foi conversando com pessoas e as pessoas foram comprando a ideia, e eis que eu falo até Ivanildo Sampaio do jornal na época, ele falou, a gente vai dar esse furo, então saiu uma notinha no jornal e depois na sequência já chegaram outros jornalistas e a gente acabou marcando uma data para iniciar, que foi 30 de outubro de 96, e a gente começou a panfletar no Recife Antigo. Então eu própria panfletei muito no Recife Antigo, divulgando o produto e convidando pessoas a virem conhecer aquilo que a gente enxergava de bacana que poderia ser mostrado e que para muita gente parecia uma coisa muito estranha. O pessoal achava que era meio esquisito, que não fazia sentido. Mas quando a gente começou a mostrar o passeio de catamarã pelo Capibaribe de uma forma diferente, mostrando o olhar de turismo, as pessoas entenderam e começaram a replicar essa ideia e a coisa foi acontecendo. E aí tá aí uma história de sucesso até hoje. E assim, fortalecendo ainda mais a questão do Veneza Brasileira, né? Sim. Traz aí essa visibilidade para nossa história. E papai já dizia, né? Porque na Europa é muito comum. Você tem em Paris o Rio Sena, você tem em Londres o Thames, enfim, o Danúbio. E é muito comum o passeio de barco ser realizado nessas grandes cidades. E a vocação natural do Recife é sim a navegação. A gente tem um centro do Recife que é composto por 3 ilhas. A gente tem, na verdade, um arquipélago. São 6 rios, mais de 60 canais e inúmeras pontes que cortam a cidade do Recife. Então, é uma vocação natural da cidade. Que legal, muito bom mesmo. Vamos abrir para o pessoal que está fazendo pergunta? Vamos lá, chegou uma pergunta agora, do Felipe, motorista de aplicativo. Ele fala assim: Juliana, vocês têm algum projeto, vocês querem desenvolver aí um projeto de catamarã nas praias de Porto de Galinhas e Maracaípe? Tem algo? Nessa região não se tem navegação para catamarã, tá? Então é por isso que não tem até hoje ninguém que realize passeios de catamarã nessa área. Tem que ter um estudo, uma questão aí mais técnica nesse sentido? Águas mais abrigadas, ali tem muito Recife, né? Então não tem como, não é viável por lá. Entendi. E tem questões ambientais também, tem toda uma regulamentação que nessa área não é permitido. Olha aí, tá vendo? Isso é bom ressaltar. Juliana, gostaria de saber se a gestão do Catamarã Tour tem algum projeto para incentivar o motorista de aplicativo a divulgar os passeios. Sempre que pego passageiros, turistas, divulgo o passeio. Gostaria de saber se tem algo a mais nesse sentido de divulgação para quem está chegando e pegando ali um táxi, um aplicativo e está indo passear no Recife. Tem sim. A gente tem programa de afiliados, tá? É só entrar em contato com a gente que a gente passa todas as regras para você fazer seu cadastro e já virar um afiliado nosso. Outra pergunta aqui. Como surgiu a ideia dos passeios de catamarã pelo Rio Capibaribe? É o que a gente estava falando agora. Surgiu aí de um desejo do seu pai, não é isso? Na verdade, não foi papai, viu? Foi quem? Papai, na época, ele trabalhava na Impetu. A gente já estava no turismo, ele trabalhava na Impetu e estava divulgando o destino Pernambuco lá fora. Estava numa feira, acho que na Argentina, Buenos Aires, já não lembro. E a gente, tanto eu como meus irmãos, a gente estava realizando o curso da Marinha para tirar a habilitação das embarcações, né? Porque todo mundo aqui é família que trabalha junto, né? Sim. Então, somos habilitados. Na época, eu acho que eu tinha 20 anos, talvez. E meu irmão que viu, chegou no Marco Zero, na época Marco Zero antigo ainda, que tinha praça com as árvores e tal.
E ele olhou, viu as escadas, fez, nossa, dava para encostar o barco aqui. Aí a gente foi para a capitania fazer o curso. Na época o curso era ministrado pelo comandante da Inspeção Naval. E aí o comandante, a gente conversando no intervalo, meu irmão comentou, e aí o comandante fez, poxa, que bacana, no Rio de Janeiro tem tanto passeio, aqui não tem, a gente apoia, vamos lá. Eu falo com o pessoal do Porto, e nisso foi gerando uma corrente de pessoas que ajudaram a isso virar realidade. Olha aí, tá aí a história. Bom, vamos falar aqui do passeio Recife e Suas Pontes, que é um dos mais procurados pelos turistas. Fala um pouquinho da narrativa desse passeio, o que ele aborda, as pontes, mas assim, fala um pouquinho aí dessa logística desse passeio. O Tour Recife e Suas Pontes, ele atualmente é um roteiro que tem duração de 1h20 aproximadamente, onde a gente circunda as 3 ilhas do centro do Recife, passando por mais de 30 pontos turísticos. Então a gente vai passar pelo Marco Zero, Parque das Esculturas, Casario da Rua da Aurora, vai até a altura do Cinema São Luís e depois retorna. Então a gente tem muita história para contar. A gente passa o tempo inteiro contando história e conjugando também aí com uma trilha sonora de músicas que cantam Recife com artistas renomados. Muito bem. Aí a gente já puxa pro Catamarã Assombrado. Tá tendo uma programação especial agora, né? No dia das crianças, no mês das crianças, outubro, aos sábados e domingos. E o Catamarã Assombrado, como é que foi essa ideia de juntar turismo e as lendas urbanas? E tem os personagens, porque eu já fiz esse passeio, e fica lá a moça de branco lá, né? Eu fiquei com medo, viu? De noite ainda. Pois é, gente, o Assombrado, ele surgiu em 2016. A gente inicialmente pensou de fazer uma programação especial para as férias de julho do ano de 2016. E aí criamos o Catamarã Assombrado, que é um passeio baseado na obra literária Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, contando as lendas urbanas da cidade, com a participação de atores a bordo. E o que era para ser um passeio no mês de julho de 2016, virou um passeio que já está na nossa programação já há 9 anos. E a gente realiza hoje em dia por temporada, nos meses de janeiro, julho e outubro, sempre aos sábados, 20 horas. Então estamos aí com o Assombrado até dia 1º de novembro, porque dia 31 vai ser sexta-feira, que é o Dia das Bruxas, aí vai ter uma edição especial e no sábado a gente também vai ter. Muito bem. Agora eu queria que você fizesse um balanço, Jô, em relação às dificuldades de manter esse tipo de turismo aqui e os ganhos ao longo aí desses anos. A dificuldade, ela é grande, especialmente porque o turismo, ele é sazonal, né? Então, você tem uma alta demanda no segundo semestre, quando acaba a Semana Santa, aí você tem uma grande depressão, cai muito a demanda, até por conta do período chuvoso, né? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo a trabalhar dessa forma e você vai sempre criando coisa nova, o tempo vai passando, Deus ajuda também, né? E as coisas vão acontecendo. E vai alinhando aí as coisas. Vamos falar do Clube de Igaraçu? Tem programação especial agora nesse mês também, né? Temos, a gente está no mês das crianças. Lá a gente tem uma recreação infantil muito ativa, né? Então a gente está com o Mundo dos Doces, com um recreador muito legal, uma equipe bacana. E sempre tem música ao vivo também, passeio de catamarã para a Ilha de Itamaracá e Coroa do Avião. Então, Catamarã Praia, que fica ali localizado na Praia do Capitão, em Nova Cruz, Igaraçu. Ele tem toda uma estrutura de lazer para você e sua família, todo mundo. Olha aí, já fica a dica para levar a família inteira. É pra família. Exatamente, o Catamarã Praia, ele tem essa pegada muito forte de você ir com a sua família para curtir o dia na praia com toda estrutura. Muito bem, Ju, muito bem, muito bem. E fora isso, ainda tem a questão dos eventos, né? Que vocês fornecem o local, toda a estrutura. Tem gravação de DVD, tem shows, teve recente agora um show. Enfim, fala um pouquinho para quem se interessar em contactar vocês para fazer um evento lá no Catamarã. Já há muitos anos, acho que é mais de 30 anos que a gente realiza eventos. E aí eventos de todos os tipos, desde a parte de show, com locação do espaço para um produtor de eventos, e aí vai ter a questão da bilheteria, que é do produtor e tal, e a gente aluga o espaço, como também existe a parte de eventos sociais, onde a gente pode realizar a parte toda de um casamento, aniversário, eventos corporativos também. Então a gente tem vários espaços, tanto aqui no Recife, quanto lá no Catamarã Praia em Igaraçu. E com certeza a gente vai ter aí o espaço adequado para o evento que a pessoa precisa fazer. Muito bem. Para finalizar, Ju, vamos só falar novamente da programação Mês das Crianças. Aos domingos, 3 da tarde, tem Piratas do Capibaribe e Tesouros do Recife. Exatamente. A gente faz o Passeio dos Piratas, que é um passeio focado no público infantil, com a participação de atores, piratas e corsários. Sim. A criançada entra nesse universo, onde a gente vai, então, de uma forma lúdica, contando a história da cidade com os piratas e os corsários. E
Isso é no domingo, né? Isso, domingo às 15 horas. Isso. E aos sábados, catamarã assombrado, 1h20 de duração, crianças a partir de 6 anos. A gente tem uma pequena restrição aí, a gente diz que é indicado para crianças a partir de 6 anos, que algumas podem ter medo, né? Mas tem gente que leva a criança de 4, de 5, porque diz que o filho ama de paixão. Eu digo, então, se a criança não tem medo, pode trazer, não tem problema. Então não tem problema nenhum. Vamos aproveitar aí o mês das crianças e também o Halloween, que tá chegando aí, né? Dia 31. Com certeza. Já é uma boa pra criançada. Juliana, te agradeço de muito. Pode deixar as redes sociais para que as pessoas possam pegar mais informação a respeito dos passeios, enfim, qual a rede? Sim, o nosso site é o catamarantours.com.br. A nossa central de WhatsApp atende todos os dias no 819-9973-4077. E eu vou deixar aqui o Instagram da Catamaran Tours, né, que é o nosso principal, e a partir de lá você tem acesso aos demais também. Ok. Ju, muito obrigada. Deus abençoe, muito sucesso aí. Um prazer. Pode deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e convidar eles para ir conhecer o catamarã. Pronto, pessoal, venham conhecer o catamarã. O catamarã não é só um passeio de barco, a gente tem aí uma vasta experiência, tanto na parte de gastronomia, realização de eventos. No Catamarã Praia tem hospedagem também, então a gente está aí à disposição para vocês. Venham conhecer o catamarã. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Um cheiro e até a próxima. Vamos embora continuar aqui. Música gospel, só na Top Gospel 91,3.